então eu resolvi fazer essa introdução para todos os vídeos. Essa aqui é uma série, tá? De tutoriais de um projeto de jogo de detetive que está sendo criado, tá? Tanto para computador normal quanto para Raspberry Pi com um emulador com botões, tá? Que vai usar o GPIO. E aqui é mais um vídeo da série, então se você caiu aqui de paraquedas, vai procurar a playlist completa que tá no meu canal. Ou se não, vai no link aí do GitHub. Eu vou deixar o link do GitHub da playlist aí sempre nos comentários de todos esses vídeos, por se você caiu aqui de paraquedas. Então vai lá dar uma olhada, começa a ver lá desde a apresentação. Assim você consegue entender o que está acontecendo aqui, porque eu vim sempre continuar do vídeo anterior. Então agora vamos pro vídeo. Oi pessoal, vamos lá fazer então agora o programa para o display de 7 polegadas com os botões físicos, e você vai ver que as mudanças são super fáceis, tá? Não é difícil não. A parte difícil, tá? A parte difícil já foi aprender aí como usar o Tkinter. E essa daí a gente já fez. Agora a gente vai precisar usar um conceito do Tkinter de eventos e de threads para a gente mais ou menos criar o nosso evento. Então vamos entender o que eu quero dizer com isso. Se você fez lá o do fluxo de jogo, da linha de comando, você lembra, tá? Se você não fez, eu vou explicar, resumir aqui. Você lembra que na hora que a gente estava pedindo o input do usuário, a gente estava pedindo para o usuário fazer uma escolha, a gente meio que precisava fazer um laço infinito para poder fazer esse pedido, né? Para o programa não fazer uma pergunta e logo terminar, ele fazer a próxima e a próxima e a próxima, né? E você também viu lá quando a gente estava mostrando toda a programação para o computador, que o Tkinter também faz isso, também faz um laço infinito para a janela ficar aparecendo, né? A gente não falou lá, mas a razão pela qual a gente tem que fazer esse main loop, esse laço infinito, é porque o Tkinter, né, ele desenha a tela, né, com as informações que ele tem lá do objeto, o Tkinter, ele desenha a tela, tudo aquilo que a gente montou, né? Lá dos labels, dos botões, de caixa de texto, se tivesse caixa de texto e assim por diante. A gente posicionou tudo, né? E aí ele desenha aquela posição, todo aquele objeto como ele está, né? Você viu que era tudo, fazia parte tudo, né? A gente sempre tinha que dizer onde que está o pai e tudo isso. Basicamente a gente estava dizendo qual era o objeto pai e assim por diante. E se tivesse alguma alteração, ele precisaria de redesenhar aquilo tudo, né? Só que como eles redesenham aquilo, tipo assim, ele não redesenha porque teve uma alteração, ele redesenha porque ele fica constantemente nesse laço verificando se tem alguma alteração, ele fica constantemente redesenhando a tela. Cada vez que ele passa por esse laço, ele redesenha a tela. Só que a gente não percebe, né? Se você entende um pouco de filme, você entende que aquela imagem que a gente vê se movimentando, na realidade é uma sequência de fotos paradas, que normalmente vai entre 30 e 60, dependendo dos frames por segundo que o filme tem. Só que ele vai trocando a imagem tão rápido que a gente acha que está tudo em movimento. Aqui o main loop faz a mesma coisa, ele fica trocando a imagem. Mas a maioria das vezes ele está trocando pela mesma imagem, então a gente não está percebendo que a imagem está trocando. E ele precisa ficar fazendo essa troca de imagem para poder mostrar as alterações, porque sem fazer essa troca de imagem ele não consegue mostrar as alterações. Ou seja, o que acontece? Você clica num botão e faz uma alteração na tela. Isso aconteceu durante um loop. Só que até ele recomeçar o loop, ele não vai perceber essas alterações para redesenhar. Só que como esse loop é muito rápido, a gente não percebe isso, parece imediato. Parece que é uma reação instantânea. Mas se você fosse fazer ele parar linha por linha para ver o que ele está fazendo, não ia ser, porque ele está... Durante o loop ele está lendo ali as informações para ver se ele precisa alterar alguma informação, está processando, e na hora que ele volta para o loop, né, com aquela alteração, ele vai redesenhar e assim por diante. E por que eu estou falando isso? Eu estou tentando te explicar que a gente precisa do main loop, senão a janela nem abre e a janela não fica trocando de imagem. E a gente não pode colocar um loop, um laço infinito lá dentro desse laço, que já é infinito, porque sempre que você tem um laço infinito, ele vai ficar rodando sempre e nunca vai chegar na próxima linha, né? Na linha depois do laço. Então, se eu coloco um laço infinito dentro de outro laço infinito, o laço começa, mas ele nunca chega no final para poder voltar, né? Para poder ficar fazendo esse movimento de voltar.
Então a gente não pode usar a mesma técnica que a gente usou lá de simplesmente ficar com um laço infinito pedindo a opção do usuário. E ao mesmo tempo a gente precisa desse laço, ou seja, a gente tem um problema aqui, que a hora que entra nesse main loop, qualquer linha de código aqui não vai rodar, certo? Sem entrar nesse main loop, ele não vai criar a janela. Então como que eu faço agora para criar a janela e poder pedir input para o meu usuário? Eu vou ter que usar programação paralela, porque programação paralela o que vai fazer? Você vai estar vindo aqui num canal de programação. Programação paralela é quando você tem vários threads, vários canais, né, vários fios de programação, cada tarefa está sendo executada em um. Então o que acontece? Nosso tkinter montando e o main loop está sendo executado, tá, em um canal, em um fio. A gente vai usar uma função chamada after para falar para ele, olha, eu que tenho um negócio aqui que eu quero que você faça, mas eu não quero que você pare toda a execução do resto do programa enquanto você está esperando o resultado disso que eu quero que você faça. Então manda ele para outro canal. Então ele vai executar lá e a hora que ele acabar de executar, ele vai devolver a resposta para o principal, para o main loop, vai fazer as alterações que ele precisava fazer para o main loop daí poder perceber a alteração e redesenhar a tela, sem parar de rodar. Só que ao mesmo tempo, então você fala, Adriana, então entendi. Então você vai mandar esse after, lá dentro desse after você vai fazer um laço infinito, e aí ele vai ficar pedindo o negócio para o usuário, e aí o main loop vai estar rodando aqui. Sim, o main loop vai estar rodando aqui, mas se eu tenho um laço infinito que ele fica pedindo a informação para o usuário lá no outro canal, ele nunca entende que acabou aquela execução para devolver o resultado lá pro canal principal, certo? Para o main loop poder fazer algo com isso. Então o que eu vou ter que fazer na realidade é sempre fazer pedidos pequenininhos. Eu vou ter que fazer um pedido que vai para o próximo canal para pedir uma opção do meu usuário, aí ele vai ter que ter executado isso, voltar para o main loop e vai ter alguma coisa ali nesse pedido que ele fez que vai criar um outro canal para poder ficar constantemente criando novos canais e criando e voltando e assim por diante. Assim tem um retorno para o main loop. E como a gente vai fazer isso? É basicamente com essa função after, e o que a gente vai fazer é usar uma função que chama invoke para mandar o tkinter invocar o comando que está lá marcado no nosso botão. Então aqui a gente tem o nosso botão, certo? E o nosso botão, ele sempre vai receber uma função. E ele vai executar essa função quando você clica no botão. Por quê? Porque o tkinter, ele já tem suas funções internas para ficar escutando constantemente, fazendo isso com os canais. Ele já tem na sua biblioteca, já tudo pensado, que ele fica constantemente escutando para certos eventos que ele conhece, como por exemplo um botão ser clicado. Só que ele só consegue trabalhar com eventos que ele conhece. E tem muitos eventos que ele conhece, que inclusive ele fala, você pode fazer o seu evento customizado. Na realidade não, tem que ser um evento que ele conhece, mas é que tem mais eventos que ele conhece do que os eventos que estão ali simplesmente nos frames nos buttons, nos elementos que a gente está acostumado a usar. Tem, por exemplo, eu clicar 2 vezes com o mouse. Só que ele é um programa feito para interfaces de computador, então os eventos que ele está esperando são todos esses. Clicar o Enter no teclado, alguma tela do teclado, 2 vezes com o mouse, enrolar a bolinha do mouse. Ele não tem um evento pré-programado, que seja, eu quero que você vá lá ver se o meu GPIO, que o meu GPIO está respondendo. Então o que a gente vai fazer é que a gente vai continuar criando os botões, mas a gente vai usar uma função que chama invoke, que deixa eu invocar o comando de um elemento aí que eu já tenha, para qual eu já tenha dado, para um botão que eu já tenha criado. E eu vou usar a função after para mandar ele ler o GPIO, ver o que está acontecendo ali e, dependendo do que aconteceu, fazer a minha invocação. Então essa é a teoria por trás do que a gente vai fazer. A gente vai testar aqui primeiramente ainda no Windows com a linha de comando, tá? Isso porque eu já expliquei aqui que quando você está fazendo um programa, você quer diminuir as variáveis que podem dar errado. Quando a gente está fazendo criando o botão físico, tem N variáveis, como por exemplo um mau contato
que pode estar dando um problema. Então, primeiro a gente quer deixar o programa todo certinho, tá? E depois a gente quer testar os botões separadamente e depois juntar os dois. Que é primeiro para garantir que o programa está funcionando, a lógica do programa está funcionando, e depois que os botões físicos estão funcionando, e que depois a gente consegue juntar os dois e que qualquer problema que dê seja um pouquinho da lógica de juntar os dois e não de repente um problema da lógica do jogo funcionando ou de mau contato, de uma protoboard que está bugada, de um botão que não está funcionando direito ou algo assim, né? Então a gente vai olhar aqui agora o código e eu vou mostrar ainda no Windows simplesmente por praticidade minha, por questão de que é mais fácil para mim com o OBS, com tudo, ainda mostrar no Windows para vocês. Mas depois a gente vai lá pro Raspberry Pi. Então vamos ver aqui. Primeiro você vai criar uma pastinha aqui no View chamada Display Set, tá? E você vai criar aqui no controller um arquivo chamado fluxo de jogo botões set.py. E aí, na pastinha Display Set, você vai pegar todos os arquivos do computador, vai copiar eles e vai colar na pastinha Display Set. Isso porque a gente vai mudar um pouco esses arquivos, mas muito pouco, então não vale você ter que reescrever ele tudo de novo. Então, a nossa lógica aqui no main, eu tô chamando agora do View Display Set, Import Display Set, estou instanciando uma instância da minha classe chamada Display Set. Adriana, mas que classe é essa que eu não conheço? Simples. Sabe aquele arquivo que chama computador? Aqui na pastinha Display Set, você vai mudar ele para chamar Display Set e você vai mudar o nome da classe para Display Set. Aí nesse arquivo você vai fazer algumas mudanças. Primeiro, você vai aqui mudar aqui do From Controller, você vai agora tá trazendo o arquivo fluxo de jogo botões 7, import fluxo de jogo botões 7. Então aqui no jogo é o fluxo de jogo botões 7 que você vai estar instanciando, mas ainda dando self como argumento. Depois todos aqueles import dos estilos, elementos de cada uma das janelas, você vai mudar ali onde diz computador para display set, para conseguir apontar para o documento correto, tá bom? E agora nessa classe, o que a gente vai fazer é nada. Ela tá prontinha, inclusive vou rodar aqui para baixo devagarzinho para você conseguir ver que eu não estou mudando nada. Se quiser dar pausa e conferir, se você quiser conferir lá as duas classes uma contra a outra, tá bom? Lá no código que tá nos recursos, ó, tá vendo? Tudo igualzinho. Inclusive fechei ela pra gente não ter problema. O que a gente vai ter que mudar são os outros arquivos aqui que a gente fez. Principalmente nesse arquivo realmente é só a mudança de estar apontando de onde estão vindo os arquivos, de onde ele está pegando a informação. Agora a classe fluxo, ali no arquivo fluxo de jogo botões 7, o que você faz é, você importa o fluxo de jogo comp, porque essa classe aqui vai ser filha, tá, do fluxo de jogo comp, né? Você aprendeu lá que para fazer uma classe filha você faz class, fluxo, faz o nome da classe e entre parênteses você coloca a classe Pi, você entrega a classe Pi. Então aqui o que eu vou fazer é, no meu construtor, eu vou chamar essa self-definição botões, que a gente já vai ver, e eu vou ter que chamar o construtor da classe Pi, entregando aqui a janela que a gente vai estar recebendo no construtor. E como eu chamo o construtor, é aqui o super ponto, né, init, e dou o argumento que eu quero dar para ele. E isso vai garantir que eu vou chamar o construtor da minha classe Pi, então a classe vai conseguir se construir. E aqui no começo, vou fazer essa definição de botões. Isso tem a ver com o Raspberry Pi. E isso tem a ver com essa biblioteca que a gente vai importar, import rpi.gpio aspi, mas deixa ela comentada se você não estiver no Raspberry Pi, tá? Porque senão vai dar pau. E se você estiver no Raspberry Pi e estiver usando um ambiente virtual, você vai ter que instalar ela, tá? Lá na documentação tem, e eu vou falar na aula, na hora que a gente for no Raspberry Pi, vou mostrar como instalar ela. Mas é basicamente pip install e o nome da biblioteca, tá bom? Mas como ela é para controlar os botões, a gente não vai precisar dela agora, mas eu vou só apresentar ela, só para você ter uma ideia do que eu tô fazendo. Então, se você viu lá o curso do Brincando com Ideias, você viu, né? Aqui no definições dos botões, eu vou basicamente definir os meus botões e eu vou fazer o setup deles, configurar eles. Então, para o Raspberry Pi, eu vou falar assim,
pi.setMode, e aí eu vou dar o tipo de leitura que eu quero, se eu quero o BCM ou o board, dependendo se eu quero os pinos com a numeração do GPIO ou da placa. Eu usei da placa, mas cada um usa a que gosta. E eu vou mostrar isso lá no Raspberry Pi, tá? Já, inclusive, está gravado isso. Depois, com a minha biblioteca, que eu chamei de PI, eu coloco o set warnings para falso, porque foi lá o que indicaram que deveria ser feito. Aí eu crio um dicionário, tá? Com os meus botões. E basicamente eu tô dando como valor os pinos que ele vai precisar ler. E eu tenho essas chaves aqui, 1, 2, 3, V, S, D. E se você veio lá da linha de comando, você sabe que são exatamente os comandos que eu estava esperando. Se você não teve, basicamente eu pedia para o meu usuário, olha, digite 1, digite 2, digite 3, digite V, digite S, digite D, dependendo do que eu queria fazer. E por isso que eu mantive aqueles botões lá, chamando botão S, botão D, botão, para ficar parecido. Depois aqui eu faço um loop, tá? Pelo meu dicionário, pelos valores do meu dicionário, porque aqui eu só preciso do valor do pino que ele precisa ler, que ele precisa configurar, para fazer com a função setup a configuração, que vai receber o número do pino, o tipo se é de entrada ou de saída, e eu uso o pull-up deles, tá? O pull-up do Raspberry Pi aqui com o PUDAP. Mas aqui no Windows eu deixo isso desmarcado, porque senão ele vai ficar louquinho, porque ele não tem pinagem, ele não tem os pinos para procurar. E aqui eu defini esse método ler botões, que vai ler o meu botão. Então ele vai fazer um laço infinito com o enquanto verdadeiro, e ele vai usar aqui o ponto items, a função, o método items dos dicionários, para iterar sobre os elementos do dicionário, recebendo sempre a chave e o botão e atribuindo a chave para minha primeira variável e a chave e o botão, a chave e o valor, e atribuindo a chave para a primeira variável e o valor para a segunda variável. Então aqui eu uso o método input da minha biblioteca, para qual eu dou o meu pino, né, o valor do meu pino, e eu pergunto, olha, tá igual a 0? Se tiver igual a 0, porque eu estou usando o pull-up, eu sei que o botão foi apertado. Então nesse caso retorna a minha função, ou seja, ele vai quebrar o laço e me retorna a chave, porque se eu peço para ele me retornar simplesmente o resultado do input, eu vou sempre ter ou 0 ou 1, né? No caso aqui sempre 0. E isso não vai me dizer qual dos botões ele leu, qual foi o botão que ele leu como apertado. Então por isso que eu criei o dicionário e eu disse, ó, esse botão é tal, esse botão é tal, porque daí assim eu mando ele devolver a minha chave e dessa maneira eu sei qual foi o botão apertado. E aí a gente tem esse outro métodozinho aqui que eu chamei de invocando o botão, não é esse botão físico, é o nosso botão, aquele botão que a gente criou na interface. Então esse método vai receber justamente o nosso elemento button, o elemento button que eu quero que ele invoque, porque daí ele vai chamar o método invoke do elemento button, e o método invoke manda ele chamar aquela função que ele recebe como argumento do command. Então aqui no nosso botão, estou mostrando o botão, é essa função aqui, nessa função do command. E basicamente com esse invoke, o que você está falando para ele é, eu sei que ninguém clicou naquele botão, mas mesmo assim eu quero que você chame a ação que deveria ter sido chamada se alguém tivesse clicado naquele botão. E isso às vezes é usado porque eu quero que alguma ação de algum botão seja feita por se eu cliquei alguma ação do teclado, como uma tecla de atalho, por exemplo, né? Só que a gente vai usar isso aqui na hora que pro GPIO, né? Na hora que ele falar, esse GPIO foi escolhido, alguém apertou aí, eles apertaram o botãozinho que tá ligado nesse GPIO, então eu quero que agora você invoque o botão referente a esse botão físico. Então isso a gente vai fazer nesse método aqui, escolha. E esse método, repara, ele vai receber possibilidades, um array de possibilidades e J botões, tá? Os botões da janela, que vai ser basicamente, tá? Um dicionário que eu criei em cada janela com os botões da janela. Então aqui, ó, esse dicionário aqui, eu abri o info com escolha só para você ter ideia. Então eu fui lá e fiz criei uma propriedade chamada botões, e para ele eu falei, olha, na chave 1, qual que é o da chave 1? É o self.botão 1. Qual que é o da chave 2? É o self.botão 2. Qual que é o da chave 3? Aqui, qual que é o da chave V? O botão V. E eu dei aqui as possibilidades, ou seja, aqui você pode estar esperando chaves 1, 2, 3, V, S e D. Isso porque, se você lembra, nem todas as nossas janelas têm todos os botões. Então, se a pessoa estiver clicando num botão que aquela janela não tem, eu quero que não faça nada, né? Que não aconteça nada.
Então, voltando aqui no meu fluxo de jogo, na minha escolha, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um print das possibilidades só para eu testar que está recebendo. Ele tem uma variável de controle, um booleano, que eu inicio como falso e aí eu faço um laço. Olha, enquanto esse válido aqui não for verdadeiro, o que eu vou fazer? Eu vou ler o meu botão. Quando eu tiver lá no Raspberry Pi, eu vou usar isso aqui, self opção igual self.ler botões. Mas agora está comentado porque no momento a minha opção vai ser igual ao resultado desse LC teste, que eu já mostro para você, basicamente pedindo o input do usuário na linha de comando. Mas eu separei assim para você ficar fácil de comentar e descomentar, porque daí são poucas coisas que você tem que descomentar para levar lá para o Raspberry Pi. Aí ele pega e aqui para minha variável de controle, ele dá o resultado dessa pergunta aqui, que isso daqui retorna um booleano, verdadeiro ou falso, que basicamente é, olha, a minha opção, ela está em possibilidades, naquele meu array, um dos elementos é a opção, então você usa essa palavrinha chavinha aqui para ver isso. E se for, vai virar verdadeiro e vai sair do laço, né? Mas antes de sair do laço, eu vou fazer uma escolha aqui só para falar, olha, se isso daqui, o válido for falso, dá um print aí de escolha inválida, a favor, escolher outra opção. Isso é só para a linha de comando na hora do teste. O que vai acontecer no Raspberry Pi é nada, basicamente. A pessoa vai continuar esperando, ele vai continuar pedindo aí. E no else eu vou chamar, ó, chama aqui o meu invocando botão. E para o meu invocando botão, você dá como argumento do meu dicionário de botão, o que tiver na chave da opção. E por isso que é importante que essas chaves sejam iguais a essas. Porque ele vai receber esse dicionário aqui, na hora que ele invocar o botão da chave, ele vai estar entregando, por exemplo, esse botão 1 aqui. E aí ele vai, desse botão, ele vai estar chamando o invoke. E no caso do info com escolha, ele vai estar chamando aqui o self deslocar 0, por exemplo. Então, entendeu como que a gente vai fazer a ação acontecer quando ele clica no DPIO? É com isso, é porque ele vai clicar no botão físico e ele vai estar invocando a ação do botão da interface gráfica, porque aquele botão ainda vai existir. E agora aqui então, ainda tem aquele LC teste de linha de comando teste, que simplesmente ele retorna o resultado da função input, que como você sabe é para pedir um input aí da linha de comando. Então agora eu vou falar do que mudou nos outros arquivos, tá? O que você vai ter que mudar? Aqui no constante você vai adicionar uma constante, né? Tempo igual a 100. Isso é o tempo que a gente vai mandar ele esperar naquela função after. Lembra que eu falei que a função after ele fala, ó, espera um tempinho e daí evoca uma função? Esse é o tempo que ela vai esperar. E eu coloquei aqui numa variável para ficar fácil de ficar testando quais tempos são bons. Agora a gente vai fazer uma mudança para a tela, que as mudanças vão ser as mesmas. Vai variar um pouco a informação que a gente vai colocar, mas a mudança vai ser a mesma para todas aquelas janelas que a gente tinha montado, né, para poder criar janelas. Então, uma das mudanças é aqui, que aqui a gente nunca colocava os botões, né, ou o título ali no construtor. Agora a gente vai, então agora no construtor, no init, a gente vai criar os botões, tá? A gente vai chamar esse método que eu vou mostrar agora, que é um método novo, e a gente vai chamar o elemento, apagar elementos da tela para cada um dos meus botões. E por que eu vou fazer isso? Eu vou ter que, como eu vou definir meus botões aqui, eu vou precisar criar eles, mas eu não quero que eles apareçam, eu quero que isso seja muito rápido, porque senão aqui no definindo botões vai dar problema, vai dar erro. E eu quero poder definir meu dicionário de botões antes, para só precisar definir ele uma vez, não precisar ficar chamando ele constantemente. Então aí eu vou querer logo em seguida apagar esses botões da tela, porque eu não quero que o usuário chegue a ver. Você vai ver, é tão rápido que o usuário não vai ver. Então eu criei esse definindo botões aqui em cima do criando botões para ficar mais fácil. Basicamente o que eu fiz? Eu fiz um array self possibilidades, que vai ser igual a chaves que ele pode esperar. Então aqui no caso é o S e o D, porque ele vai poder ou fazer um novo jogo ou desligar, né? No info, que é aquela tela final, ele pode só fazer um jogo novo ou desligar. E o meu dicionário vai ter aqui dois botões, um com a chave S e um com a chave D. E para o S eu vou dar o botão S, e para o D eu vou dar o botão D, que é o botão de novo jogo, e o botão de desligar. E eu chamo de S porque era de sair do jogo, tá? Lá do começo, de quando eu estava pensando isso no comecinho, aí eu acabei deixando. Então agora, aqui no nosso método reiniciar, que é aquele método que a gente chama sempre que a gente quer mostrar uma janela, a gente vai usar aqui da janela, né,
do app da janela, a gente vai usar o método after. E o método after é aquele método que eu falei, que ele vai falar assim, olha, tem uma ação que eu quero que você execute daqui a um tempinho, eu quero que você espere um tempo e daí execute essa ação. Então, para você fazer isso, eu vou mandar ela para outro thread. E é isso que você dá. Primeiro argumento que você dá é o tempo que você quer que ele espere, e o segundo argumento é a função que você quer que ele execute. E no caso, a função que a gente quer que ele execute, né, que eu estou dando aqui com o Lambda, é lá da janela, do jogo criado da janela, é aquela escolha que a gente fez, e para ela eu vou dar a possibilidades e os botões. E o que isso vai fazer então? Isso vai fazer com que ele suba a janela, né? Ele mostre as instruções criando os botões, né? E que ele rode a função de escolha. Só que ele não pode rodar a função de escolha logo em seguida, porque aquela função de escolha ela tem um laço infinito, né? Que vai ficar esperando o nosso botão. Ele precisa dar um tempinho, porque ele precisa dar o tempo do main loop poder ter dado pelo menos uma volta, né? Para ele poder ter redesenhado a janela. E agora eu vou fazer isso para todas as janelas, porque é essa lógica. Agora em todas as janelas vai ter isso, vai ter a definição de botões, eu vou criar os botões e apagar eles rapidinho para definir os botões, e eu vou aqui no método reiniciar colocar o after, né, com essa escolha, dando sempre as possibilidades e os botões. Então eu vou ir passar agora por todas as janelas, mas é essa a ideia. E vai ser só isso que a gente vai precisar fazer para poder implementar os botões, porque agora todas as janelas vão meio que se encadear. Então vamos supor, eu estou na janela menu principal, clico em investigar, ele vai carregar a janela investigar, vai esperar 100 milissegundos e daí já vai começar a pedir que eu clique num botão, e enquanto eu não clicar num botão ele não vai sair dali. E isso ele vai fazer para todas as janelas, quando carregar todas as janelas, né? Porque isso vai estar na função reiniciar de todas as janelas. Então dessa maneira eu estou simulando um laço infinito, porque apesar de que o meu after vai rodar o escolha vai ficar num laço até eu clicar num botão, mas quando eu clicar num botão ele vai ter um retorno, então ele vai voltar lá para o thread principal. Mas o thread principal tem uma função que vai chamar outra janela, que vai novamente me chamar o after de novo, e dessa maneira eu fico encadeando dessa maneira, dando um laço infinito. Mais um laço infinito que faz o que eu preciso, que é que ele fique mandando retornos para o thread principal, né? Então agora vamos dar uma olhada nas outras, mas é a mesma ideia, tá? Só vai mudar os botões mesmo. Então aqui no info com escolha, tá aqui, ó, criando os botões, definindo botões e apagando o elemento, né? E eu dando todos os meus botõezinhos, 1, 2, 3, todos os botões. Aqui eu venho aqui embaixo no... cadê? Aqui nesse eu vou ter que, uma diferença, que eu vou ter que colocar o meu after também no trocar info, porque eu também troco de janela, assim por dizer, porque eu troco as informações, né? Quando eu vou de um palácio para um bar e assim por diante, e eu ainda não saio daquele menu principal. E se eu não fizer isso, os meus botões físicos vão parar de funcionar, porque ele vai parar de pedir lá no background, ele vai estar parando de pedir para ler o GPIO. Então, quando eu troco uma informação da tela, eu preciso chamar o after, tá? Então eu preciso chamar aqui no trocar info também por causa disso. Mas essa janela info com escolha é a única que tem o trocar info. Então é a única janela onde eu vou ter dois lugares onde eu vou chamar esse after aqui. Então tem aqui o reiniciar, meu after, e a minha definição de botões aqui com todos os botões. E aqui você vê que eu tenho 1, 2, 3 e o V que não tem lá no info. No info sem escolha tá aqui, criando, definindo, apagando os botões. Aqui embaixo estamos reiniciar o after. E a definição dos botões. Novamente a definição dos botões aqui com só 3 botões. Na início, aqui, nossa, eu não tô nem repetindo o que é, porque é exatamente o mesmo. O reiniciar, tá? Aqui o self janela app. E aqui a diferença aqui, que agora pro V eu dou o self botão J, né? Porque eu chamei lá de J pra ficar de jogar, né? E a menu também, o mesmo aqui, ó. Tá? Reiniciar com o after e os botões aqui, com os botões do menu. E se você quiser, pausa aí para ver direitinho, né? Eu passei aí, então você pode dar pause e ver exatamente o que eu escrevi, mas basicamente é isso, tá? Você vai olhar os botões que a gente já tinha criado e criar esses dicionários. Você vai colocar ali o after. Aliás, você pode inclusive aproveitar e copiar e colar muito e só alterar o que você precisa alterar. Porque, por exemplo, essa linha aqui é exatamente a mesma para todos, porque justamente é o mesmo. O que muda mesmo são os botões que vão ser apagados,
e os botões na definição, porque você tem que lembrar que aqui no apagar elementos, você só vai estar apagando os botões. Então por isso que eu pedi mesmo para você assistir lá a explicação do computador, porque você viu, a gente só fez algumas poucas mudanças e basicamente eram os mesmos vídeos, né? Mas eu não queria explicar num diferente, porque quando você explica uma segunda vez é aquele negócio, você acaba esquecendo de negócio, você fica com a ideia de que você já falou. E agora, ó, eu arrumei a tela assim, para vocês conseguirem ver, né, o jogo acontecendo. Você vê que quando eu coloco o mouse aqui em cima, tá a bolinha do mouse que não me deixa clicar? Sim, porque ele tá aqui esperando o digite a sua escolha, né? Então eu vou digitar V, ó, funcionou, investigar, bar. Você pode ir até testando tudo, eu já testei tudo, tá? 2, viajar, vou para Sydney, tá vendo? Tá, continua funcionando tudo certinho. E eu quis mostrar com o jogo grande, né? Só que eu tive que fazer essa gambiarra para vocês conseguirem ver a outra tela com a linha de comando, porque eu queria mostrar justamente como vai ficar, né? Como vai ficar no final. Porque o que eu fiz também aqui? Eu queria mostrar a tela lá grande, porque o que eu vou fazer? Você viu que lá ali na tela não tá aparecendo nem o ícone, nem o título. Então eu vou comentar esses daí, eu não vou deixar ele rodar, porque aqui, olha, eu vou tirar aqui o Icon by Bitmap, porque é besteira eu gastar esse recurso de memória à toa. E você vai falar, ah, mas Adriana, não teve tantos momentos que a gente gastou memória à toa. Aquilo era tudo memória temporária, lembra da memória que só estava sendo ocupada durante a execução de uma função. Já aqui não, é uma memória que enquanto a janela estiver aberta, enquanto o programa estiver em execução, vai estar sendo gasta. E a gente está querendo economizar a memória para garantir que ele vai rodar no Raspberry Pi menor, né? Então é bom tomar esses cuidados. Então eu vou tirar daqui, tá bom? Se você quiser deixar, deixa, mas não faz muito sentido. Então agora, próximo vídeo, iremos pro Raspberry Pi. E eu queria falar, né, que você vai ver, se você for ver os commits anteriores, você vai ver que tinha uma outra versão. Você vai ver que eu tinha usado uma outra abordagem para fazer esse programa antes. Porque, como eu falei já, eu aprendi tudo isso aqui pra vocês. E aí, depois eu vi que eu não tinha visto essa função invoke. Eu tinha visto um outro tutorial explicando o after justamente com inputs de linha de comando e falando pra ficar fazendo isso. Foi ali que eu pensei, um negócio super complicado. Mas aí, depois eu descobri essa função invoke e eu falei, nossa, com esse simplifica muito. Mas isso é super normal, tá? Isso é super normal, que como eu falei, em programação você tem tantas possibilidades que vai ser super normal, não só que você mude a sua abordagem, mas que tem abordagem diferente dependendo de quem estiver fazendo. Então, se você tiver curiosidade, tá? Aqui onde diz jogo funcionando antes desse commit, versão mais eficiente do jogo na Raspberry, era a versão anterior. Então você pode vir aqui e praticar um pouquinho de GitHub e ver uma versão anterior. Então vamos para a próxima aula?